Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História de Rondônia. É isso mesmo. Já vamos para a aula 8.1. Na aula de hoje, vem para mim. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre a resistência escrava no Vale do Guaporé. Como assim, professor? Vai haver uma reação dos escravos, dos negros que para cá vieram e se tornaram escravos, um trabalho forçado. Eles passam a ter uma reação, acabam fugindo dos locais de trabalho e aí serão criados os quilombos. E aqui em Rondônia, nós temos vários quilombos, oriundo desse processo ali de ocupação do Vale do Guaporé, da construção do Real Forte da Beira, da exploração do ouro. Tudo isso levou a criar vários quilombos. Interessante, eu não tenho ouvido falar, e nem lido alguma coisa, que o Amazonas aqui próximo tem quilombo, somente aqui em Rondônia. E olha que o Guaporé, que foi explorado, logo depois de ter uma Moré e o Madeira. Eles poderiam ter baixado pelos rios e ter montado um quilombo por essas áreas, mas somente aquela área ali de o Alto Guaporé que nós chamamos. Tá bom? Joga comigo aqui, nosso intérprete, Sâmio. O nosso intérprete, Sâmio. Olha aí, já está ficando prática. Vamos lá para a tela. Joga no quadro. Veja aí a nossa aula de hoje. Opa, eu não tinha. Ok. Nossa aula de hoje, 8.1. Iremos falar sobre a resistência escrava no Vale do Guaporé. Os escravos da região, o quilombo do Piolho e as comunidades quilombolas atuais. É isso que você vai ver, o quilombo do Piolho. Olha só que interessante. Teresa de Benguela, rainha do quilombo do Quariterê, esposa de José Piolho. José Piolho era o líder desse quilombo. Quando ele vai ser morto, quem assume vai ser a sua esposa, a Teresa de Benguela. Mulher guerreira, empoderada, líder. Essa mulher, ela vai ter uma fama, vai ter uma fama, fama essa que transcende a sua memória, a sua história. Teresa de Benguela, quem conhece a história dos nossos quilombos, nossa, os caras vão pirar nessa história. Fechou? Vamos lá. No Vale do Guaporé, durante a segunda metade do século XVIII, ou seja, acima de 1751, foram comuns as fugas de escravos e o seu ajuntamento em quilombo. Era mais ou menos assim, aluno, vocês estão vendo. Essa imagem é ilustrativa, para você ver como é que funciona. Então, ali, eles começaram a criar suas comunidades. Viviam, tinham pai, tinha mãe, tinha a família. E algumas criações, por exemplo. Alguns plantios, abacaxi, aí, abacaxi. Mas era uma coisa muito simples. Casas simples. Faziam tudo isso com o pouco que tinham. No Vale do Guaporé, na metade do século XVIII, era comum as fugas de escravos. De onde, pessoal? Olha lá, vem para mim. Se ele está falando que é a metade do século XVIII, a partir de 1750, nós já temos ali o trabalho nas lavras e faisqueira, que é a mineração. Muitos desses negros fugiam, se embrenhavam na mata. E ali
via um, via outro, se juntavam e criavam os quilombos. É incrível. O Forte Príncipe da Beira, ele começa a ser construído em 1775. Mas já havia naquela região negros afugentados. Negros que saíram das senzalas, dos engenhos e se embrenharam na floresta. E ali construíram comunidades quilombolas. É isso que o texto, é isso que o assunto está trazendo. Um detalhe interessante, quando eu comecei a pesquisar no Real Forte Príncipe da Beira, quando eu fui fazer meu mestrado, eu descobri cartas que do nome falava o nome do negro, de onde ele veio, de qual a região da África que ele veio e quem era o seu dono. Os primeiros militares que chegaram no Vale do Guaporé, ali naquela região do Forte Príncipe, eles conquistaram alguns negros que estavam afugentados. Eles apreenderam. E depois, eles alugavam esses negros para a coroa portuguesa, para trabalhar no Forte Príncipe. Então, muitos desses portugueses, lusitanos que para cá vieram, conquistaram vários negros. Certinho? Joga no quadro. Vamos lá. Na sequência, essa aí era o professor Lorismar, antigamente. Aqui, eu estou com o seu Romão Calazans. Ele era descendente de quilombola. A tia do seu Romão tinha as marcas de ferroadas nas nádegas. Aluno, do jeito que se marcava gado, se marcava o escravo. A tia do seu Romão, que era mais velha, ela tinha a marca do dono dela nas nádegas. Isso aqui é um arquivo pessoal meu. Eu guardo essa foto com muito carinho, porque quando eu comecei a andar naquela região do Vale do Guaporé, eu tive o privilégio de conhecer esse senhor, o senhor Romão. Depois de uns 7 anos, ele veio a falecer. Ele faleceu em Guajará-Mirim, e ele era o patriarca desse quilombo de Santo Antônio do Guaporé. Longe, mas muito longe. O seu Romão, ele faleceu aqui em Guajará-Mirim. Está enterrado ali. Tá? Então, é isso que se faz a história. Pessoas como ele. Eu não tive tempo, na época, a sabedoria, para poder explorar a história dele. Eu tirei 2 fotos com ele. Tem essa e tem uma outra. Eu pedi permissão e ele deixou eu tirar. Na época eu usava o cabelo grandão, eu usava muito a máquina de fotografia, né? Assim, bonitão, né? Sabe? Todo musculoso, todo bombadinho. Como é que é bombadinho? Como é que é bombadinho, sabe? Todo bombadinho. Isso, todo bombadinho. Gaiato. Vamos lá. Olha aí. O quilombo do Quarenterê, ou o quilombo do Piolho, se manteve ativo por quase meio século. É muito tempo, né? Desde a sua formação em 1752. Aluno, tu lembras que em 1752 é criado a capital de Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade. Lembram? Então, o quilombo do Quarenterê se manteve ativo por quase meio século, desde a sua criação, em 1702, até o seu total extermínio em 1795. Olha aí, passou um bom tempo em pé. Muito, né? E aí você vê as feições dos negros que vieram para cá. Alguns com o rosto mais fino, nariz mais volumoso, os lábios, os olhos fundos ou não, a coloração da pele. Tudo isso é uma leitura
que, por incrível que pareça, vai te definir de onde veio aquele cidadão ou aquela cidadã. Se é de Guiné-Bissau, se é da região das Minas, se é da Angola, se é de Moçambique, tu vai ter uma origem, tá bom? Olha só as casas típicas de quilombolas. Eles imitam, na verdade, a casa indígena também, né? A casa indígena é uma maloca, e aí, essa daqui, pelo menos, ela tem um piso que é suspenso, que é feito de tábua. Nesse caso, já não é o piso de chão batido, mas é tábua. O restante, inclusive, também tem porta, tá? A grande maioria não utiliza porta. Aqui é a comunidade de Santo Antônio do Guaporé. Era aí que o Sr. Romão Calazans morava. Na verdade, o Sr. Romão morava bem aqui, ó. Aqui é uma casa. Bem aqui atrás é uma casa do Sr. Romão. Eu tenho uma árvore seca e por trás dessa árvore tem uma casa. Aqui é o motor de luz. Quando tem óleo diesel, eles utilizam o motor. Quando não tem, fica no escuro, na lamparina. Essa aqui é uma escola. Isso nós chegando em Santo Antônio. É uma escola muito seriada. Interessante, cara. Nessa escola, assim, ó, o salão. Aqui é dividido. Aqui eu tenho algumas cadeiras da primeira série. Aqui algumas cadeiras da segunda série. Aqui algumas cadeiras da terceira série. E aqui algumas cadeiras da quarta série. Ou seja, em uma única sala de aula, eu tenho 4 séries. Eu tenho um grupo aqui, um grupo aqui, um grupo aqui, um grupo aqui. A professora fica aqui e a professora divide o quadro, olha só, olha o quadro. A professora divide o quadro em 4 partes. Ela passa a tarefa para o primeiro ano, para a primeira série, para a segunda, para a terceira e para a quarta série. Nós chamamos de multisseriado. Era assim. Possivelmente as crianças, se tiver criança, tem que ter escola. Essas crianças já cresceram. Vocês vão ver aí umas fotos dessas crianças. Eram muitas. E nós andávamos por toda essa região. Aluno, aqui em Santo Antônio do Guaporé, aqui é um sítio arqueológico. De tanto eles capinarem aqui, ó, tá vendo aqui? De tanto eles capinarem, as urnas funerárias, elas vão brotando da terra. O que é urna funerária? Hoje nós usamos o caixão. Confere? Quando nós vamos enterrar nossos entes queridos, colocamos no caixão de madeira. Eles, no passado, colocavam em urna funerária. Só que, segundo a tradição, eles quebravam... Vem para mim, deixa eu mostrar para vocês como é que é. Ó, eles colocavam uma urna grande, que é feita de adobe, né? De barro. Eles levavam, assavam cozinhavam essa estrutura, esse pote enorme. Então, quando a pessoa morria, o que eles faziam? Eles quebravam os ossos e colocavam dentro dessa urna. Porque do jeito que estava aqui, não tinha como. Então, eram quebrados o corpo. Vocês, no final da aula, eu vou mostrar uma urna que eles desenterraram. E eu vi várias outras urnas. Só que o local onde eles enterram as urnas é um cemitério. Só que com o tempo começam a surgir plantas, árvores, frutíferas, e que acabam rasgando essas urnas. E ali, você está caminhando pelo pátio, pelo terreiro, como eles chamam, você está caminhando pelo terreiro, você vê pontas de urnas aflorando da terra. Sabiam? Joga no quadro, vamos lá. Então, é uma escola multisseriada. Aqui, bem aqui, dá para vocês verem, aqui é o centro comunitário, lá atrás, onde nós reunimos para conversar com os moradores, e nós andamos toda essa área aqui, ó, toda essa área. Tem um local que é só caminho. Lá longe tem uma casa.
Bem afastado tem outra casa, e assim vai. A resistência negra no Vale do Guaporé assumiu em Mato Grosso o caráter de atos individuais, de violência e de inconformismo. O cara não aceitava mais ser escravo. O cara não aceitava mais aquela vida. Aproveitando-se de fatores ambientais e também físicos, como as doenças e as pragas naturais. Tudo isso, imagine, você sai lá de São Paulo para trabalhar nas lavras de faisqueira, aqui do Guaporé, trabalha na construção do Forte Príncipe da Beira, e aí depois você não aguenta mais, e qualquer oportunidade, os caras vazavam, fugiam, e iam para o interior. Esse aqui são quilombolas, mas houve também entre eles uma junção com o negro, com o indígena e com o homem branco. Essa casa nós fomos visitar. Esse aí é um dos líderes quilombola, esse daqui que eu estou falando. Esse aqui era um dos líderes. Olha só, esse aqui é um moinho. Olha como é que eles fizeram o moinho. Pegaram um tronco, cavaram esse tronco, e aí eles acabam moendo ali raízes, né, sementes, uma série de coisas. Tá? E ali é uma puxadinha que eles fizeram. Uma puxadinha na qual eles observam. Lá atrás é uma roça, certinho? Lá atrás eles plantam banana. Isso aqui é um bananal. Tá bom? Olha só esse daqui. Esse senhor, a foto também é escura, porque ele já era moreno também, né? É o irmão do seu Romão Calazans. Tá? Essa professora Margarete, descendente também de quilombolas. Ela é professora da escola Gomes Carneiro, lá de Costa Marques. Então, basicamente, todos eles são descendentes ali. Tem um pé na história. E aí nós fizemos uma entrevista com ela, com a professora Margarete, com o irmão do seu Ramon Calazans. Ele estava fazendo farinha nesse dia. Então, para pesquisadores, para os alunos que tiveram esse contato, isso foi acho que foi há 20 anos atrás, essa imagem. Para os alunos que tiveram contato com os quilombolas, nossa, é muito gratificante. Surpreendente ao mesmo tempo. É uma leitura de mundo que você tem. É um aprendizado. É um aprendizado. Porque você sai aqui do teu convívio social, urbano, para entender um pouco da história desse povo. O século XVIII, o temor das insurreições escravas, tomou um corpo na colônia no Brasil e não passou despercebido em Mato Grosso. Embora não se tenha registrado levantes da escravatura, pairavam o medo de que tal fato pudesse vir a acontecer. Nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, já havia essa ideia de fazer levante, manifestações, confrontar os seus senhores. Mas no Guaporé não se tinha esse registro. Por quê? Talvez eles não se organizavam, talvez não era tão difícil assim. Não houve necessidade, mas que teve negros que fugiram das lavras, de onde estavam presos ali para o seu senhor. E tanto é que foi criado vários quilombos. Foi por causa dessa pressão. Esse aí é um outro irmão do seu Romão. Aquele outro que eu mostrei, ele estava aqui do lado. Quer ver? Vou trazer aqui, ó. Olha aí, ó. Esse é um irmão e esse aqui é o outro irmão do seu Romão Calazans. Muito simples. A roupa deles aí, ó, toda puída.
não tem vaidade, não tem cartão de crédito, não tem celular, não tem nada. Tem a vida, principalmente, tem toda a experiência. E eu tirei foto dessa planta aqui, cara, que é uma jatobazeira, jatobá, linda, né? Dá uns frutos cheirosos e saborosos também. Medidas restritivas eram constantemente tomadas. Para quê? Para combater a ideia de uma rebelião, da possível rebelião, motins ou desordem de escravo. Ou seja, vamos mantê-lo sempre ali no chicote. Saber mostrar a eles que eles têm um dono e precisam ter respeito. Essa imagem que eu trago para vocês, provavelmente ela é do interior do Rio de Janeiro, para ilustrar como que era o convívio deles. Viram que em imagens anteriores não tinham roupas, era uma coisa muito, muito rústica, agora não. Agora já vive em uma comunidade, estão ali praticando a capoeira, que era uma arte marcial que foi criada por eles, para poder combater o seu opressor, faziam aquela dança com o gingado, e com o gingado acertava o camarada. Aí nós temos a negra vendedora de abacaxi, ou de quitutes. O Debré, ele é um dos maiores pintores dos escravos do Brasil, cara. Incrível. Tem aquela pintura magnífica dele que retrata essa opressão. Nessa imagem, lembram aquele que estava de branco naquela casinha? Pois era esse daqui, ó, o líder comunitário. E esse daqui também o irmão do seu Romão Calazans. Agora eles estão com outra roupa, nós o chamamos ele para poder ir para o centro comunitário e lá foi feito algumas entrevistas. A nossa aluna Débora, a nossa aluna Bárbara, que estavam... Isso aqui, todos eles eram do Carmela Dutra, fazendo pesquisa, trabalho de pesquisador mesmo. Tá certo? Ó, além da prática de inúmeros crimes e contravenções, os escravos do Guaporé buscavam nas fugas a maneira mais imediata e eficaz de se libertarem do domínio do cativeiro. E qual era, professor, o cativeiro lá no Guaporé? As minas e faisqueiras. Eu tenho o Forte Príncipe da Beira, eu tenho o Forte Conceição, que ainda estava no auge daquela época. Tudo isso faz com que essas contravenções... Vem para mim, em uma das... Quando eu estava pesquisando o Forte Príncipe, eu encontrei uma passagem, e eu até escrevi um artigo científico, que teve um negro que ele esfaqueou o enfermeiro do forte. Naquele momento de diversão entre eles bebendo, numa discussão, ele foi e esfaqueou o enfermeiro. O enfermeiro não morreu. Mas esse negro, ele foi levado para o tronco. E lá ele levou muitas chicotadas. Muitas chicotadas. Levou tanta chicotada que veio a falecer. Eu canto isso no artigo que eu publiquei. Então, das vezes, para poder ter esse controle, eles amedrontavam os negros através do tronco. Levava e eram açoitados. Eu tenho lido um livro que é do Joaquim Nabuco. Cara, ali em Vassouras, interior do Rio de Janeiro, a cidade de Vassoura foi criada pelos negros, né? Mais de 25 mil escravos. E apenas que eles levavam na época, preste atenção, eram 600 chibatadas. 600 chibatadas era o castigo.
Não era 60 não, aluno. 600. Era muito. E sair com vida tinha todo o custo, né? Segue no quadro. Vamos lá. Veja aí. Aqui você tem um panorama do que vem a ser aquela comunidade. Como se formou. Aqui eu tenho nitidamente um descendente de escravo, nitidamente um descendente de índio boliviano e aqui um homem branco. Aqui um outro homem branco. Todos aqui fazem parte da comunidade. Essa junção, essa união dessas cores irá formar a comunidade do Vale do Guaporé. Essa senhora que vocês estão vendo aqui é a professora guerreira. Ó, o filho dela, ela deve estar hoje com os seus 20 anos. Ela também envelheceu, né? Nesse período. Nós estávamos na comunidade, conversando com eles. Os nossos alunos aqui, a Tawane, etc., estavam tudo aqui atrás, só ouvindo. No Vale do Guaporé, as fugas eram multiplicadas pela atração exercida pelas fronteiras. Eu tenho do outro lado a Bolívia, eu tenho do outro lado o Brasil. No passado, eu tinha a Espanha, do outro lado, Portugal. O lado esquerdo era a Espanha, o lado direito era Portugal. Aproveitando-se da constante divergência entre as coroas de Portugal e Espanha, muitos escravos buscavam liberdade, vindo para a vizinha colônia castelhana. Aqui no Brasil tinha um controle mais severo para esses escravos. Então, eles preferiram ir para o outro lado, que não tinha tanto esse controle, certo? E porque havia essa divergência. Veja que o último vai ser o Tratado de Madrid, 1750. Alunos pesquisando o dia a dia dos quilombolas. Olha a casa desses quilombolas. Aqui já é uma casa de pau a pique. Pau a pique, ó. Colocam a madeira e aí jogam o adobe para ser como se fosse o reboco de uma casa. Interessante que eles se espantam com isso. Vivem com muito pouco. Uma casa aqui, ó, nesse caso aqui é a varanda que eles estão aqui. Aqui é a varanda. Aqui já é o dormitório. Um jardim bonitinho. Nessa época não havia celulares, tá? Era só rádio para poder gravar a voz. Muitas vezes contando com a colaboração clandestina dos próprios castelhanos, que lhe ofereciam couto e proteção, e deles obtinham informações quanto ao sistema de defesa e guarda das fronteiras. E mesmo os utilizavam para o desenvolvimento, técnica, para cultivo de cana-de-açúcar e algodão. Houve um período no Guaporé que era assim, havia constantes fugas, do lado português para o lado espanhol, do lado espanhol para o lado português. Havia fuga, esse é fato. Mas também houve, nesse período, falta do sexo feminino. Quando faltava mulheres quilombolas, os homens quilombolas cruzavam a fronteira para roubarem as mulheres indígenas, trazer para poder procriar. Ou quando na falta de mulheres indígenas, os indígenas, eles cruzavam a fronteira para roubarem mulheres quilombolas para poder procriarem. Essa foi eu sei disso devido à pesquisa, devido a documentos do século XVIII. Por isso que falam, além dessa proteção que era dada do lado espanhol, mas é para dizer onde que fica determinados pontos de guarda, o que tem lá. Então, é até uma forma de você induzir o camarada a ficar no teu lado, tá? Olha lá, nessa outra imagem aqui, ó. Tipo de moradia dos quilombolas. Quando pode,
coloca a tábua. Quando não pode, coloca a palha. Quando não pode, coloca essas varas de bambu. É vara de bambu isso aí. Ah? Bando e alvarás, expedido pelas autoridades coloniais, puniam com açoites no pelourinho. Puniam com açoite no pelourinho. O cetro de castigo. O escravo capturado após a fuga ou com a marcação em ferro quente. Em caso de residência, a amputação de uma das orelhas. A gente sabe que não era fácil. Quando o escravo ele fugia e ele era recapturado, levava-se para o pelourinho, chamava todo mundo e lá ele era açoitado com tantas chicotadas. Quando ele era pego com a marca do seu dono, também era açoitado. Existem várias maneiras, né? E quando ele era residente, sabe que aquele escravo dava problema? Cortava uma das orelhas. Por que não matava? Porque era prejuízo. Como é que já é tão difícil obter uma mão de obra escrava no Guaporé? E se eu mato, eu perco isso. Então a ideia era ter o controle. Olha aí. Essa é uma casa de madeira com piso. Nossos alunos estão estudando, observando toda aquela área. A devolução dos negros foragidos para os domínios castelhanos foi um problema vivido por todas as autoridades coloniais da capital de Mato Grosso, que se viam às voltas com delicadas questões diplomáticas. Então, se o negro do lado espanhol fugisse para o lado português, era problema. Ou vice-versa. Olha aí, questões diplomáticas. Porque muitos negros que estavam do lado brasileiro, que eram açoitados, que eram punidos, fugiam para o lado espanhol. E para trazer de volta era difícil. Olha aí, as crianças, comunidade quilombola, certo? Como mecanismo da resistência, as fugas se completavam com a formação de quilombos, que se configuravam na fase mais concretamente estudada dos processos de resistência ao cativeiro. E aí, as crianças quilombolas, todos os tipos, né? Hoje já estão todos casados. Comunidade quilombola, nós temos Pedras Negras, Forte Príncipe, Laranjeira, Vale do Guaporé, Rolim de Moura, Santo Antônio e de Jesus, que é um dos últimos. Olha aí os alunos, isso aqui é uma urna funerária brotando. Essa urna funerária sendo rasgada pela raiz de uma mangueira. E essa urna que foi tirada com fósseis humanos. Ok? É isso daí. Mas daqui a pouco eu volto para fazer aquela revisão de 5 minutos. Não sai daí não. É rapidinho. Tchau, tchau.